Oi, meus lindos, lindos da tia! Tô aqui de novo com vocês, sempre com saudade. Mas o ensino remoto continua e a gente vai continuar com a nossa matéria, certo? Na semana passada, a gente falou sobre verbo, fiz uma introdução, certo? Não abrimos o livro. Então, hoje eu estou trazendo o conteúdo do livro para a gente seguir, tá? Livro 1 de vocês, unidade 4, tá bom? Vamos ver, ó. Verbo. Tá lembrado? Diz assim, ó. Começa falando já sobre as flexões verbais. A gente falou um pouquinho disso na semana passada, que o verbo vai variar em quê? Em número e pessoa, tempo, modo e voz. E aí ele traz pra gente a flexão de pessoa e número. Olha aí. Número e pessoa. Leia a tira a seguir. Somos rappers e vemos e vimos. Nossa, tô sem óculos. E vamos rimar. Vê se ouve sem reclamar. Ó, tem a tirinha aí que vocês vão acompanhar. Observe essas falas da tirinha. Somos rappers. Nós rimamos com tudo. Agora nós vamos embora. Repara a pessoa do discurso. Primeira pessoa do plural. Nós rimamos. Percebe? O verbo acompanha o nós. Primeira pessoa do plural. Por que plural? Porque é mais de uma pessoa, nós. E por que primeira pessoa? Porque é quem fala, quem se expressa, é a primeira pessoa do discurso. Só tem 3, lembra? A gente falou disso semana passada. Quem fala, quem escuta, ou seja, recebe, que é o receptor. Então, emissores, receptores. E a terceira pessoa, que é de quem a gente fala. Tá bom? Então, primeira, segunda e terceira pessoa. Singular e plural. Flexão de número e pessoa. Olha lá. As terminações dos verbos mudam de acordo com a pessoa, primeira, segunda e terceira, e o número, singular ou plural, aos quais o verbo se refere. As pessoas do discurso marcam os papéis do falante, do ouvinte e de outras pessoas envolvidas na comunicação. Então, reparem, os verbos vão ter essas terminações que a gente vai chamar de desinências. Desinências número pessoais, desinências modo temporais. Mas são os pedacinhos do verbo que vão indicar em que pessoa do discurso aquele verbo está conjugado. Em que tempo e modo aquele verbo está conjugado. Tá certo? O que ele está falando aí também? Que nós temos verbos regulares e verbos irregulares. Lê comigo. Os verbos que são flexionados sem alteração em seu radical são chamados de verbos regulares, como o verbo rimar. Rimar, amar vão seguir o mesmo padrão, porque eles são regulares. Eles não têm mudança no radical. Eles vão seguir, como a gente fala, o mesmo paradigma. Se você decora um, você decora todas as desinências e todas as flexões dos outros. Tá certo? Muito bem. Quando houver alguma mudança no radical... Diminui para mim isso, produção. Tá. Quando houver alguma mudança no radical ou nas formas de flexão do verbo, afastando-se do seu modelo de conjugação, dizemos que esses são verbos irregulares. Olha só, eu ouço, ele ouve. O verbo é ouvir. O radical do verbo, que é aquele pedacinho, aquele morfema, vamos aprender a palavra certa, aquele morfema que se repete em toda a conjugação, ele sofre uma alteração, ouço, percebeu? Então, se há mudança nesse radical, ele vai ser considerado um verbo irregular. Pensa no verbo fazer, é outro verbo. Faço, farei. Percebe como tem diferença no radical? Então, é um verbo irregular. Os verbos regulares, eles seguem o mesmo padrão. O radical, ele se mantém. Por exemplo, amar, você vai achar o AM, que é o radical de amar, em todos os tempos e modos. Porque é um verbo regular. Rimar, você vai achar o rim, RM, que é o morfema, o radical, em toda a conjugação. Por quê? Porque é um verbo regular. Tá bom? Deu para entender? Ó.
Aí ele está falando aqui de tempo e modo verbal. Os verbos também variam para indicar o tempo em que ocorre a ação ou o processo verbal. Então, presente, passado, futuro. Passado a gente vai chamar também de pretérito, não se esqueça. E já o modo verbal exprime a atitude de quem fala diante do fato comunicado. Então, aquilo é certeza? Certo mesmo? Ou não? Tem uma certa incerteza, possibilidade? Ou é uma ordem? Uma súplica? Ou é uma hipótese? Percebe? Então, essa postura, essa atitude de quem fala é considerada e vai nos indicar o modo. Quais são os modos? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Certo? Vamos ver daqui a pouco. Nós temos também verbos impessoais. Verbos impessoais. Vamos observar? Verbos que exprimem fenômenos da natureza. Chover, ventar. Por que não fala assim, eu chovo, tu choves, ele chove, nós chovemos? Tem isso? Não, o que chove é chuva. E a gente nem precisa do sujeito. Não precisa. Está chovendo muito. Não é assim? Isso é um verbo impessoal. Porque não precisa dessa referência do sujeito. Não tem essa conjugação toda. E aí nós temos ali, olha a explicação. Verbos que exprimem fenômenos da natureza. O verbo haver com o sentido de existir. Então, por exemplo, há muitas cadeiras na sala. Mesmo tendo muitas cadeiras, o verbo é impessoal. Há. Não é ão. Ou haviam. Tem muita gente que fala, né? Haviam muitas pessoas. Não! O verbo é impessoal. Então, havia muitas pessoas. Entende? E o verbo fazer, quando se refere à passagem de tempo, passagem do tempo, são chamados impessoais. O que é a passagem do tempo? Sentido de tempo decorrido. Então, quando você fala tanto há quanto faz, isso se refere a tempo passado, também não tem essa flexão de plural. Então, faz 2 meses que eu não vou à casa da vovó. Faz 2 meses... Ana Maria, estende ali um pouquinho para mim, por favor. Vamos observar, então, os exemplos aí, olha, é mais fácil. Chove sem parar desde ontem. Esse chove é um verbo impessoal. Olha, há 5 gatinhos no telhado. Verbo haver, impessoal também. Faz anos que conheço a Mara. Tem muita gente que fala assim, faziam anos. Mas está errado. Ou fazem anos. Mas está errado. Faz anos que conheço a Mara. Deve haver saídas de emergência do lado esquerdo. Quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe aí, ó. Deve haver, mesmo o verbo auxiliar, ele continua sem conjugar, sem se flexionar. Por quê? Porque é o sentido de existir, de deve haver. Percebe? Deve haver saídas de emergência do lado esquerdo. Volta para mim aqui agora. Muito bem. Então, fizemos a leitura dessa página. Vamos para a próxima. Observe a seguir as flexões do verbo cantar, mostrando os 3 tempos verbais, as pessoas do singular e no plural, e um dos modos verbais, que é o indicativo. Então, olha só. Hoje eu conto, é verbo contar. Hoje eu conto, tu contas, ele conta, nós contamos. Percebe? Hoje, presente. Vamos ver o pretérito? Eu contei, tu contaste, ele contou, nós contamos. Tem voz e eles também, estou pulando, né? Estou acelerando aqui. Eu estou dando um exemplo. Eu quero essa variação de pessoas e de tempo. Eu contarei, olha, no futuro. Tu contarás, ele contará. Vejam que está em verdinho aí, que são as desinências. No dia a dia, às vezes a gente não faz isso. A gente coloca, eu vou contar, eu irei contar. A gente utiliza uma locução verbal. Poucas falam, contarei. Fala assim, eu vou contar tudo para minha mãe, tá? Vou contar. É assim. Fala, eu contarei para minha mãe o que você fez. Mas é a desinência, é o tempo, o futuro. A gente precisa entender também essa relação que o tempo tem. Olha o que ele diz aí, ó. Os verbos são flexionados para indicar a pessoa do discurso, o número, o tempo e o modo.
São 3 os modos verbais, como a gente já mencionou. O indicativo, que de modo geral indica certeza, convicção. A gente faz uma ressalva só para o futuro do pretérito, né? Que também muitas vezes a gente caracteriza como uma certa incerteza, mas é diante, né, de um fato. No subjuntivo, que é outro modo, que é esse sim, de modo geral, exprime incerteza, hipótese, possibilidade e desejo. Vamos dar o exemplo do indicativo? Ele dormiu demais, chegará atrasado. Fato. Agora, se pudesse, ajudaria. Espero que tudo fique bem. Olha, desejo, dúvida, hipótese. Modo subjuntivo. E o modo imperativo, vamos lembrar do imperador, que dá ordem, né? De modo geral, indica a ordem, mas também um pedido, um conselho. Ouça o que eu digo, fique quieto, faça o dever, preste atenção na aula. Tá vendo? Verbos no imperativo. O que o livro está trazendo para a gente agora? As formas nominais. Quantas são, hein? 3 formas nominais. A gente viu, inclusive, na aula passada, as desinências. R de infinitivo, NDO de gerúndio e DO de particípio. Olha lá. Infinitivo, terminação R, apresenta o processo verbal por acontecer. É o nome do verbo. Então, qual é o nome do verbo cantei? Cantar. Qual é o nome do verbo dançamos? Dançar. Qual é o nome do verbo vou? Verbo ir. Percebeu? E esses nomes do verbo indicam infinitivo, tá? Gerúndio, terminação NDO, apresenta o processo verbal acontecendo. Isso a gente precisa chamar atenção. Eu estou cantando. Olha só, ele dura, é um processo que dura, ainda está acontecendo. Só que muita gente exagera no gerúndio. Fala assim, eu vou estar ligando. Telemarketing. Sabe aquela ligaçãozinha que a gente liga para resolver? A gente liga a ligação, não, né, Elaine? Pelo amor de Deus. A gente faz aquela ligaçãozinha para resolver problemas e fica ali, ó, horas. E a atendente fala, eu vou estar providenciando, vou estar encaminhando. Tá errado. Por que tá errado? Porque tá acontecendo naquele momento? Ela está encaminhando de fato? Não tá. Ela ainda vai fazer, caramba. Então, ela tem que dizer, eu vou encaminhar, ou encaminharei. Mas não é vou estar encaminhando. Aí a gente vai chamar isso de gerundismo, que é um problema na nossa escrita, na nossa redação. Tá bom? Fiquem atentos a isso. E é isso aí que ele está falando, olha. No primeiro quadrinho, quando o Tigre Haroldo pergunta que cereal é esse que você está comendo? Entendemos que a ação de comer, praticada por Calvi, ainda está em andamento. Isto é, não foi concluída. O uso do gerúndio, nesse caso, está adequado. Mas você já deve ter ouvido frases em que o gerúndio é usado em referência a uma ação futura, como eu expliquei agora. Como vou estar comendo, não vou poder estar lhe atendendo. Esses exemplos mais comuns na língua falada são chamados de gerundismo, como eu mencionei, tá vendo? E considerados inadequados pela norma padrão. Então, pelo rigor, a gente evita, tá bom? Seguindo a norma gramatical, essa gramática normativa. É lógico que quando a gente está à vontade, a gente pode falar do jeito que a gente quer. A gente já falou sobre isso, sobre variantes linguísticas, né? Sobre não ter preconceito. Mas há momentos em que o uso, ele deve ser formal. E aí a gente deve evitar o atendimento, né, de empresas. Poxa, o telemarketing, como eu falei, tem que ser formal, não é? Então não cabe ficar usando vou estar transmitindo, vou estar encaminhando. Gerundismo, certo? Muito bem. Aí nós temos, então, falamos do infinitivo, falamos do gerúndio e agora o particípio. Particípio, terminações regulares. Ado, ido, dependendo da conjugação, vai ter o ado e vai ter o ido. Apresenta o resultado do processo verbal. Eu tinha cantado bem. Ó, tinha cantado, tinha feito. E aí a gente tem um verbo, né? Fazer, como eu falei que é irregular, e uma forma contracta aí de particípio. Não existe fazido, existe feito. Então, quando a gente tem particípio, a gente tem que pensar que há verbos que têm uma forma regular
e uma forma irregular de fazer. Tá bom? Voltando a falar de infinitivo, como diz o livro, olha, ele pode ter duas formas, o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. Pessoal é a forma verbal flexionada, indica a pessoa a qual se refere. Então, olha só, eu posso ter plural. É importante as autoridades fiscalizarem. Não é importante as autoridades fiscalizar, porque elas vão fiscalizar. Então, é importante que as autoridades fiscalizem, certo? Então, é importante as autoridades fiscalizarem o descarte adequado do lixo. Agora, o impessoal. A forma verbal não é flexionada e não se determina a quem se refere a ação expressa no verbo. Não se determina. Então, fiscalizar o descarte adequado do lixo é dever da prefeitura. Aí é um infinitivo impessoal, porque não está concordando com ninguém. Entende? Muito bem. Outra observação importante que o livro traz para a gente. Que às vezes a forma do infinitivo e do gerúndio ocupam outras funções, como de substantivo e adjetivo. Então, olha só, o cantar dos pássaros, esse cantar aí virou um substantivo. Está precedida de artigo, toda palavra precedida de artigo é substantivo. Embaixo, preciso de água fervendo. Fervendo aí está no sentido de adjetivo, porque está qualificando a água, percebe? Embaixo, o particípio. Estou com o rosto congelado por causa do frio. Esse congelado também tem a função de adjetivo. Tá uma característica do rosto. Entende? Então, cuidado, que as formas nominais, formas nominais, porque também podem existir com essa função de nomes, classes nominais. No caso aí, substantivo e adjetivo. Tá bom, amores? Conjugação a gente já falou na aula passada. Os verbos pertencem. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. O que determina? A vogal temática. Se os verbos têm vogal temática A antes do R, cantar, amar, primeira conjugação. Vender, correr, vogal temática E, segunda conjugação. Sumir, partir, terceira conjugação. Certo? Lembra que eu falei do por, que antes era poer, então pertence a qual? Segunda conjugação. Certo? É isso que ele está falando aí, ó. Dá uma olhadinha lá, primeira, segunda e terceira conjugação. Certo? Nós temos aí modelo de conjugação do modo indicativo. E para que a gente usa esses tempos? Mas senão, se eu falar agora, essa aula vai ficar muito extensa. Então, a gente vai dar uma pausa nessas características de conjugação. A gente tem aí, ó, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito do indicativo. Falamos do passado. Aí eu ainda vou ter o futuro do presente e o futuro do pretérito como marca de futuro. E eu vou ter o presente, sem subdivisões, mas com vários usos. Porque a gente, inclusive, falou que o presente nem é somente o presente, existem outros usos. Então, é isso que a gente vai abordar na aula que vem. Tá bom? Tem várias coisas ainda para a gente falar. Eu vou mandar o gabarito para vocês das páginas. Quero que vocês realizem da página 22 à página 29, tá bom? E eu, na semana que vem, mando o gabarito para vocês. Tá certo? Façam com carinho, com atenção. E eu também vou botar umas questõezinhas lá na aba tarefas valendo ponto. Não esquece de fazer. Tá bom, meus amores? Um beijo. Fiquem com Deus, estou com saudade. Se cuidem e até semana que vem.